Vou me apresentar só quando der 20 horas. Já está ao vivo. Não, mas aí você vai gravar, você vai postar? Já está gravando, E eu já já entrei. está ao vivo. Boa noite, boa noite. A Lisa já entrou. É a única pessoa também, né? Por enquanto. Vamos ver. Renato Meirelles. Sejam bem-vindos. É o Robson? Nosso convidado já chegou. Oi, Seja muito Altamiro. bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, tudo ótimo. Você agradecendo, a gente é que precisa agradecer a Que sua nada. generosidade de estar aqui com a gente num dos raros dias de folga que você tem, podendo curtir a família, poder oferecer um pouquinho da sua competência, do seu conhecimento para a gente é muito rico. A gente agradece muito de você estar aqui com a gente, uma honra te receber. Você, imagino que todo mundo que esteja entrando aqui já te conheça, e assim, eu tenho muito orgulho de dizer que sou seu amigo e de ver assim essa sua trajetória tão bem-sucedida como pai, como amigo, como profissional, como inventor, que você é uma cabeça que passa 32 horas, porque no seu planeta o dia tem mais de É diferente. 24, Aqui em Andrômeda é é um diferente. pouquinho diferente, então. E aí você consegue passar as 33, 34 horas a rotação do seu planeta, aí você passa pensando em uma forma de oferecer algo inovador para as pessoas e poder contribuir com qualidade de vida. Então, assim, ter você aqui hoje para a gente poder conversar um pouquinho sobre eletroestimulação de corpo inteiro, que é uma coisa assim que está me fascinando muito. Já me interessava lendo, mas agora eu estou ficando fascinado praticando, né? E olha que eu já rodei, eu já experimentei muita coisa. E eu estou assim bastante ansioso para te ouvir em algumas questões que angustiam a gente, né? Porque a gente está sempre querendo resposta para tudo. E eu sei que para cada pergunta que a gente tem e a tentativa de trazer uma resposta, na verdade, surgem mais perguntas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência aí, um pouquinho de você e dessa sua experiência aí com, com eletroestimulação de corpo inteiro. Primeiramente, eu tenho que agradecer sempre, Miro. E, como você falou, eu estou aqui no meio de uma tentativa meio frustrada de férias, né? Essa é a realidade. Mas eu estou aqui porque eu estou em família. Então, para mim é um prazer estar sempre com vocês. Quanto mais tempo a gente puder estar junto, melhor para mim. Eu sempre venço, sempre ganho nessa. Então, realmente é um prazer enorme. Em relação a eletro, é isso, né? Eu venho aí praticamente um pouco mais do que 15 anos já trabalhando com eletro, né? Desenvolvendo equipamento, conhecendo mais sobre as ferramentas e acho realmente que está num momento bastante curioso, né? Ganhando muito mercado, muita novidade. E você, sem dúvida, é um dos grandes caras que tem implementado, testado. Você realmente adquire as tecnologias e testa você mesmo para poder começar a aplicar com segurança nos clientes, nos jogadores, que é o seu nicho de trabalho mais intenso. Então, é por isso que você está aí, né? É por isso que você está nessa batalha cada dia para buscar uma solução nova para os problemas. E a nossa grande questão é criar perguntas novas, né? Não Sim. responder tudo, é criar perguntas novas para a gente poder ter mais coisa para clarear. Então, o que eu puder trocar de conhecimento aqui é sempre um prazer enorme. Vamos Você não, embarcar nessa. você não vai trocar, você vai doar muito conhecimento. E A assim, gente e você, multiplica. Conhecimento a gente multiplica. com certeza. E assim, e você falou uma coisa que realmente vem acontecendo já há algum tempo, e agora com a estimulação não é diferente. A gente, para a gente poder oferecer alguma coisa para alguém, primeiro a gente precisa acreditar naquilo que a gente está oferecendo. Segundo, naquilo que
a pessoa pode vir a ter de resultado, né? Então, eu sempre fui um crítico, você também, um crítico muito contundente, né, em relação a discursos vazios, sabe, assim, carregados de contexto midiático, as pessoas tentando passar a ideia de algo, vender castelo de areia, né? E isso sempre foi uma coisa que me incomodou muito, e a gente, por criticar muito isso, a gente se policia muito para não fazer, né? Não cair na esparrela de agir da forma que a gente sempre critica. Então, assim, uma das coisas que mais me inquieta em relação à eletroestimulação de corpo inteiro é o que dá para fazer, Breno? Quais são as atividades que você consegue realizar pensando em objetivo que o cliente venha a ter? O que dá para fazer com a eletroestimulação? Vamos pensar assim, a gente está focando hoje na eletroestimulação de corpo inteiro, né? Que é esse modelo, digamos, razoavelmente novo, que você usa um colete, né? Onde ele já está, um colete com bermuda também, assim, né? Um colete de corpo inteiro, praticamente, uma roupa completa. E ela já vem com assim, a disposição dos eletrodos, que é a área de comunicação, né, do aparelho com o nosso corpo, praticamente pré-determinado, né? Então você tem os maiores grupamentos musculares já contemplados com eletrodos e especificamente indo corrente ali, eletricidade ali da maneira correta, né? Então esse que é o grande a jogada, a diferença da eletroestimulação do corpo inteiro que ela vem trazendo no mercado que vinha antes antes você precisava de eletrodos, autoadesivos na pele, né? Então você tinha que carregar o aparelho consigo. Então isso limitava muito a prática de atividade. Hoje não. Você veste essa roupa, que é a que vocês inclusive trabalham hoje, né? Você está pronto para fazer praticamente qualquer atividade física. Você pode fazer exercícios como da musculação, você pode fazer um ciclismo, você pode fazer corrida, se o seu aparelho for sem cabos, entendeu? Você pode fazer absolutamente tudo que a gente pensar de exercício, você está predisposto a fazer. O grande, digamos, complicador, né, que é o que o profissional realmente tem que estar muito atento, é o momento de cada exercício para onde está sendo estimulado, né? Não adianta você estar estimulando, digamos, um músculo do peitoral numa hora que ele deveria estar descansando. Então, a aplicação do exercício, digamos, uma flexão de braço, um agachamento, um levantamento como se fosse o bíceps, uma flexão do cotovelo, qualquer exercício que se aplique, o profissional tem que estar compreendendo. Esse é o momento da contração e vem junto uma eletroestimulação. Esse é o momento do relaxamento e se vier uma eletroestimulação naquele momento, tem que ser uma eletro para o relaxamento, né? Então, existe a aplicação da corrente elétrica para as duas finalidades. E aí o profissional tem que fazer essa mescla. Mas em relação a exercícios, aplicabilidade, tirando a natação, que seria altamente arriscado com colete, eu não acho que realmente vale a pena esse tipo de teste, né? E eu nem sugiro que ninguém fique na piscina se alguém quiser testar isso. Mas, assim, a corrida você consegue fazer, o ciclismo, qualquer tipo de exercício na musculação, deslocamentos laterais, entendeu? Exercícios praticamente que você consegue fazer numa ginástica localizada, aulas em grupo, que realmente é um grande foco de atenção e os resultados se tornam melhorados. Então, realmente, chegou com força essa novidade, assim. Sim. O que tem me chamado muita atenção é que eu sou uma pessoa com pouca coordenação motora, né? Assim, se exigir muito refinamento de ritmo e gestos complexos, eu me atrapalho. Eu sempre fui assim. Eu sou mais do gesto grosseiro. Aliás, eu sou uma pessoa grossa, então o gesto fica grosseiro para combinar com o sujeito. Mas, de fato, eu tenho percebido que você não precisa necessariamente fazer um movimento vigoroso, né, para poder ter um recrutamento legal por causa da corrente elétrica. E posturas, por exemplo, ficar em hiperextensão da coluna na hora que você está estimulando o abdômen, cara, eu fiquei totalmente dolorido no dia seguinte só de realizar a hiperextensão da coluna ou ficar numa posição de hiperestiramento enquanto eu estava recebendo um estímulo no abdômen. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque, na verdade, me parece que você exacerba a parte excêntrica da contração, né?
o grande conceito por trás da eletro, né, se a gente pensar no que é a eletroestimulação para o corpo, do ponto de vista de estímulo muscular, ela simula o impulso elétrico que o nosso nervo vai levar ao músculo, né? Então, digamos, ela simula um estímulo que a gente criou no cérebro e chegou até o músculo. O nervo foi a forma de condução daquele estímulo. Uhum. Então, em tese, você não depende da volição, assim, da ativação cerebral para que aquela contração muscular esteja ocorrendo. Por isso até que pessoas com acidente, com traumatismos raquimedulares e tal, tem tanta resposta com a eletro, entendeu? Porque eles não têm aquela condução bem feita, mas a eletro consegue ativar a musculatura com tanta intensidade. A gente sabe que se você posicionar bem o eletrodo e colocar a intensidade no máximo, você vai ter uma contração vigorosa como qualquer contração voluntária que você faça. E uma coisa que é interessante é que durante um exercício, você tem músculos estabilizadores, né, que eles têm que estar contraídos praticamente o tempo todo, então quase que numa contração constante, e você tem os músculos dinâmicos que vão estar realizando o movimento que você escolhe. Digamos, como você disse, no agachamento, no momento de agachar-se, a gente tem que fazer com que os paravertebrais mantenham uma tonicidade elevada, mantenham um grau de contração bom, para que seu tronco fique ereto e não sobrecarregue tanto, né? Não aumente tanto a compressão entre os discos, posicione seu quadril da maneira correta para que o glúteo possa entrar em trabalho na hora certa. E aí, dinamicamente, você vai botar o joelho, o quadril, o tornozelo para estar trabalhando, né? Se movimentando muito mais. O que a eletro faz, é o que provavelmente você percebeu, você consegue manter uma contração constante desses músculos estabilizadores, enquanto você voluntariamente ativa também outros músculos que são dinâmicos. Então, realmente, a atividade dos estabilizadores, que é um sofrimento que pessoas que têm dor lombar, pessoas que têm alguns tipos de artrose, pessoas que têm um baixo recrutamento do glúteo durante movimentos, que muitas vezes fazem com que a gente desequilibre o posicionamento do joelho, eles conseguem manter uma ativação desses músculos prévia ao movimento, constante pela eletro, e esses músculos são altamente resistentes a estímulos, sejam voluntários ou sejam involuntários. Isso torna o exercício muito mais seguro, muito mais bem feito. Então, inclusive se você olhar na eletro de 30 anos, 40 anos, né, quando começou a se aplicar mais a atividade física, essa era uma das maiores preocupações, era a eletro como ativação de músculos estabilizadores. E aí você fazia o resto sem eletro. Só que agora você consegue fazer os dois com a eletro. Então, realmente, a gente sente que o que o seu cérebro não está pronto a fazer, a eletro nos ajuda. Então, ela tem uma aplicabilidade gigantesca, entendeu? Realmente é gigantesca. E o nosso aprendizado motor é dado muito mais pelo um gesto que a gente realiza, tá? Não só por ser voluntário ou não, né? Então, se você realizar o gesto da maneira correta, e aí você passa a repetir aquele gesto, você memoriza aquele gesto bem feito. Então, ele também melhora a sua postura durante a realização de atividade do ponto de vista crônico. Certo. Então, essa eletro de corpo inteiro entrou como uma luva para diversas limitações ou desequilíbrios que realmente eram muito difíceis da gente conseguir controlar antes. Entendi. Quando eu comecei a ver a eletroestimulação, é uma das grandes dificuldades, especialmente para quem era leigo, né, no caso, ou tivesse um conhecimento mínimo de anatomia, era você fazer a colocação, e também de eletrofisiologia, onde você coloca o eletrodo, né? Se você coloca proximal, distal, no meio do músculo, se você quer atingir o vasto medial, o vasto lateral, como é que você faz o posicionamento dos eletrodos. Isso foi uma coisa que essa tecnologia vestível facilitou, porque os eletrodos já estão posicionados, como você mesmo falou no início. Mas, assim, olhando para as gerações dessas roupas, da primeira que você viu, da que a gente comprou e dessas que você está experimentando agora, o que você acha que foi assim o grande salto em termos evolutivos dessas roupas? O que você acha que mudou significativamente das primeiras roupas? Nem dá para comparar com os eletrodos fixados voluntariamente, né? Mas assim, das primeiras roupas para essas que você tem testado atualmente. O que eu estou vendo das roupas de hoje, primeiro que elas são realmente muito anatômicas, né? Então eles têm alguma forma de acertar o eletrodo, que é uma coisa impressionante, né?
e algumas delas nos dão até uma certa assim, possibilidade de movimentar um pouquinho o eletrodo, né? E você coloca a roupa de cima realmente fixa e o eletrodo fica um pouquinho ajustado ainda mais à pessoa. Eu estou vendo uma evolução super interessante das roupas mais novas, até que estão vindo agora ao mercado, que é a não necessidade de utilizar aquela roupa de baixo, né? Eu Uhum. considero que isso, do ponto de vista de higiene, que é o que a gente está passando no momento atual, pode ser ruim, né? Sem dúvida eu vejo um ponto de vista ruim, que enquanto você tem que ter uma roupa de baixo, mal ou bem aquela roupa de baixo sendo do cliente, né? Você tem aquela roupa de lycra ali, né? Umedecida, é sua, você não toca praticamente na roupa de fora, ali é uma condução elétrica, e por si só a condução elétrica também já é bactericida, já tem seu potencial bactericida, bacteriostático, então isso é bom. Mas eu vejo a grande evolução é realmente esse pulo que a gente está dando de sair do eletrodo autoadesivo, né, e do eletrodo localizado para fazer um trabalho geral, para fazer um trabalho que você não precisa colar mais o eletrodo, que é uma super limitação, inclusive financeira, né, econômica, você toda hora tem que comprar eletrodo. E quando você começa a suar o eletrodo na mesma hora, adere aquele sal ali e se torna assim, pouco ativo, né, pouco utilizável durante muito pouco tempo. Então, em 2, 3 sessões, ele já perdeu sua função. E a possibilidade realmente de você começar hoje a ter várias regiões no corpo contempladas ao mesmo tempo. Então, eu acho que Uhum. esse foi o grande avanço. Antes, a eletroestimulação era muito localizada, né? Você não pensava no exercício do corpo inteiro com a eletro, porque você tinha que ficar com uma enormidade de cabos pendurados para tudo quanto é lado. Ou, inclusive, tem uma linha de wireless, né, que você colava os eletrodos no corpo, né? Aparelhos da Compex e tudo mais, mas também não eram muito efetivos porque eles tinham um peso muito grande. A bateria ficava no eletrodo, então seria praticamente você colocar, né, o motor do carro no pneu. Você vai falar, tem algo errado, o pneu é a parte que se move, o motor não pode Uhum. estar ali, entendeu? Então, foi uma tentativa de evolução que acabou andando para trás, entendeu? E eu acho que aquilo ajudou a fazer as roupas chegarem aí, porque falaram, ó, dessa maneira não está funcionando, o motor preso ao pneu não funcionou, vamos tentar outra maneira? E aí partiu para a roupa. Eu acho a roupa realmente uma super evolução, eu acho um caminho sem volta. De fato, acho que andou veloz. E parece que nem precisa molhar, né? Que é essas Então, que a gente tem. Né? já tem uma linha de eletrodos novas da roupa que você não precisa mais molhar. Você conecta no corpo, realmente impressionante como ele encosta na pele, é realmente impressionante a resposta. E a partir do momento que você vai suando, cada vez a interface melhora, né? A impedância da pele reduz, né? O suor também facilita, a temperatura facilita. Então, o estímulo se torna cada vez mais intenso, mais efetivo. Você perde menos energia. Eu acho que vejo por um ponto de vista assim, do ponto de vista comercial, se você tem uma roupa que você vai usar com 20 clientes e aquela roupa não precisa da roupa de baixo, eu não sei se é tão fácil você fazer a higiene, né? Quando Sim. você tem a roupa de baixo e você, digamos, com o seu cliente, você usa com esses 20 clientes e você propõe a roupa de cima para eles, pelo menos ele não tem um contato direto com, né, com a superfície que encostou no cliente anterior. Então, acho que isso já é uma questão de higiene bastante boa. Mas do ponto de vista prático, assim, de você ter a sua própria roupa, eu já testei as duas, tá? Eu tenho, inclusive, pessoalmente, eu tenho 2 modelos e uso de vez em quando um, de vez em quando o outro. Eu estou realmente surpreso com a resposta do que você não precisa da roupa de baixo. Tendo minha própria roupa, eu realmente estou surpreso com essa. Resposta muito boa. Você acha que, por exemplo, você ter algumas lâmpadas UV com emissão direcionada são úteis para você poder fazer a asepsia do equipamento, a limpeza do equipamento, dando garantia, não só por causa da pandemia, mas isso é um cuidado que a gente deveria ter sempre. Você acha que a gente aqui está colocando no ambiente onde a gente guarda o equipamento, a gente está colocando lâmpada para ficar, mas é a lâmpada com foco aberto, né? Então não dá para ficar no Abrangente. ambiente, né? Mas existem umas que você consegue, inclusive, segurar nas mãos e passar pelo equipamento. Você acha isso útil? Eu acho muito útil, Altamiro. Eu acho assim, a gente tem que lançar mão de todas as ferramentas possíveis para que aquela roupa fique bem limpa, né? Esse que é o primeiro ponto mais importante para a gente. Óbvio que a gente compreende que se você não tiver uma ferida aberta, se você não tiver, né, pus, nada saindo na região sangue, né? As impurezas, como eu vi, são sais minerais. Óbvio que não é bom você carregar de um para outro.
mas de forma geral, você não está carregando nenhum patógeno ali, carregando de uma pessoa para outra. Mas a lâmpada é uma coisa que funciona, você tem produtos de limpeza de roupas esportivas que também funcionam muito bem, entendeu? Então, aquele Sport Clean, ele limpa muito bem, você consegue tanto sprayzar ali na roupa, entendeu? Como dar o spray e deixar ela um pouco secando. Eu gosto muito da possibilidade de deixar o sol também um pouco, então a soma desses fatores, mas quando você deixa o sol, você não pode deixar com um produto de limpeza agindo em cima. Sim. Tá bom que você limpe, higiene, faça toda a higiene, tire o produto, deixa só úmido com água e deixe no sol. O sol funciona muito bem, entendeu? Acho que a gente tem que lançar a mão de todas essas possibilidades, entendeu? De fato, ambiente mais seco possível para que a roupa seque com velocidade, para que não fique úmida a região, que sempre um ambiente úmido favorece a manutenção de bactérias na região, entendeu? Uhum. Então, quanto mais seco, melhor. Quanto mais rápido limpar, melhor. Quanto mais líquido passar, melhor. Luz, maravilhoso. É uma estratégia. Eu estou vendo várias perguntas aí, Altamiro. Você está conseguindo acompanhar? Eu tô super interessante. Algumas... Tem sim. Legal. Acho que você viu aí, também você pode falar. Não, fica à vontade. Passaram... Não, na boa. É porque algumas passaram, eu estou anotando aqui para fazê-las, mas eu vou focar primeiro nas que a gente elaborou para te fazer, né? Para esclarecer algumas coisas para a gente, e depois eu vou entrar nelas. Assim, toda pessoa, quando você vai atender, quando te procura para uma finalidade de fazer exercício, ela tem um objetivo, né? Quais são, na sua opinião, aí tem gente que quer emagrecer, tem gente que quer ganhar massa muscular, tem gente que quer manter qualidade de vida. Assim, quais são, para você, os grandes perfis, né, onde a eletroestimulação de corpo inteiro se aplica bem, assim, os melhores? Se você tivesse que escolher, para dizer, esse tipo de finalidade não dá para a gente atender com a eletroestimulação. Quais você acha que são, assim, foco que dá para você deixar o cliente feliz, satisfeito? Tá com o caderno aí? Porque o negócio, a lista é grande. Sério? Então, assim, porque se a gente pensar na eletro, em linhas gerais, a eletro pode ser aplicado em públicos muito heterogêneos, né? Uhum. Então, se você modular um pouquinho o tipo da corrente, você já consegue resultados absolutamente diversos. Então, você tem muitos parâmetros para controlar, né? Se você mudar a amplitude do pulso é um, se você mudar a frequência do pulso é outro, se você mudar a intensidade é outro. Então, todos esses parâmetros vão definir, digamos assim, aquele nosso perfil, né? Aquele nosso nicho, o avatar de trabalho. Sabendo controlar esses parâmetros, então vamos lá. Não vou me preocupar mais com os parâmetros, vou me preocupar com o resultado que a gente consegue levar ao cliente, tá? Clientes que buscam aumento de massa muscular têm um resultado excelente, tá? A eletro realmente é muito boa, sobretudo a eletro que você consegue aplicar em várias regiões no corpo, porque você aplica, a eletroestimulação passa muito na superfície, mas aquela superfície é a região onde você tem mais células musculares predispostas a se desenvolver. Então, você consegue um recrutamento seletivo muito bom. Então, clientes idosos que precisam ter um aumento de massa muscular, que tem sarcopenia, entendeu? Dificuldade de movimentação, hipocinesia, a eletroestimulação ajuda muito, porque quando você tem uma hipocinesia, você tem dificuldade de geração de movimento voluntário, dificuldade até de gestos motores do dia a dia, você consegue uma estabilização melhor do seu tronco, você consegue uma ativação precoce do glúteo, você consegue fazer com que seu quadríceps seja mais ativo não só do ponto de vista voluntário, mas também do ponto de vista involuntário, para sentar-se, para levantar-se, para agachar-se e tudo mais. Para quem está buscando emagrecimento, você consegue uma ativação, você consegue um gasto de energia, muitas vezes, naquele momento onde você já não está mais assim, capaz voluntariamente de realizar a contração. Você pode manter a contração da eletro num período de repouso, numa frequência muito baixa, mantendo as fibras lentas trabalhando. São fibras que dependem muito, né? Utilizam muito a gordura como fonte de energia, né? Elas são sedentas por gordura ali, ou sedentas por que seja um lactato que está sendo liberado, né? Cientificamente falando assim. Então você consegue aumentar o grau de atividade muscular e aumentando o gasto calórico para esses sujeitos. Digamos que você pense num sujeito que está fazendo um treinamento de endurance, você consegue trabalhar ou durante o gesto que ele está realizando, ou assim que acabou, você consegue fazer com que aqueles músculos tolerem mais fadiga, mantendo-os sobre a eletroestimulação. Então, aquele momento onde você já tem uma fadiga central, onde seu cérebro já falou, para mim já chega.
seu músculo ainda aguenta mais. Essa que é a grande diferença de quem performa no endurance. É o cérebro tá falando, Sim. para, e o cara tá ali, não, eu não vou parar, eu não vou parar. Você pode fazer isso com a eletro. Você vai falar, nossa, seu quadríceps não tolera mais a fadiga do pedal, não tem problema. A hora que eu não tolero mais aquela fadiga, eu boto meu quadríceps para sofrer com a eletro. Então você consegue dar um recrutamento extra. Então, para perda de peso, eu vejo uma super aplicação. Para aumento de massa muscular em qualquer faixa etária, né? Então, sobretudo para quem quer ali, para quem está na fase da sarcopenia ou para quem está na fase da hipertrofia, eu vejo Perguntaram isso. uma aplicação muito grande, entendeu? Então eu vejo os dois extremos muito bem aplicados. Para quem está com dificuldade de adaptação de algum movimento ou para quem tem dores lombares durante agachamentos, que são movimentos bastante razoáveis para o dia a dia, não sabem fazer um posicionamento correto do tronco numa flexão de braço, não conseguem posicionar o tronco para fazer um bom desenvolvimento, um bom exercício, eu vejo uma aplicação super. Para quem tem dificuldade até de, muitas vezes, para perda de peso localizada, ela também ajuda, que você consegue aumentar a temperatura na região que você está com a eletro mais ativada. Então, se você deixar o seu abdômen trabalhando constantemente, a temperatura da superfície também aumenta. Então, é natural. Sim. Eu, pessoalmente, já fiz testes onde, com 5 minutos de eletro, você aumenta quase em 1,5 grau a temperatura na pele, medida com a termografia. Então, assim, é substancial o fluxo sanguíneo que você consegue na região. Tanto que você vê a região um pouco mais eperemiada, entendeu? Avermelhada durante da eletro. Então, nossa, imagina, qual o público que a gente tem para isso? Praticamente todo mundo, né? Todo mundo. Eu tiraria praticamente eu só não vejo grande benefício. Tirando as contraindicações, eu só não vejo grandes benefícios quando você está querendo apenas o aprimoramento motor de gestos muito específicos. Vou te dar exemplos muito práticos, ok? Uma criança onde você precisa aprimorar o gesto motor dela para que ela faça algo bem feito. Não acho que é a fase, sabe, de você colocar eletro algo que não seja voluntário. Aí eu teria mais preocupação em desenvolver o voluntário. Se você está num atleta de futebol trabalhando a técnica do futebol, o chute, o posicionamento na bola e tal, eu não acho que é o momento certo, porque a eletro vai dar uma, digamos assim, bagunçar um pouco o estímulo que é voluntário com o involuntário, você não sabe a resposta que vai dar. Fora esse público, eu aplico, e tirando as contraindicações, eu aplico para todo mundo. Legal, e eu gostei que você 2 vezes falou em contraindicações. Quais são as contraindicações absolutas, né, se elas existem, e as relativas? Que já perguntaram aí Alzheimer, para Parkinson, para sarcopenia, você já sinalizou que é favorável. Assim, quais são as absolutas e as relativas? Então, absolutas acho que vale a pena a gente falar, mesmo que não seja só da eletroestimulação do corpo inteiro, que eu acho que isso que é uma questão quase que pública, né? Quanto mais a gente souber as contraindicações absolutas, menos risco a população vai ter de estar utilizando. Então, eu vou falar de uma linha geral. Primeiro eu vou falar da eletro de corpo inteiro e depois eu vou falar da eletro de forma geral. A eletro de corpo inteiro, a contraindicação principal é você ter marca-passo. Então, na região que você está trabalhando, é legal que você absolutamente não use, né? Aquele desfibrilador externo, que normalmente é colocado provisoriamente, mas tem gente que usa, então aquele é um fato. Feridas onde você ainda tenha ou infecção, ou sangramento, qualquer coisa do tipo, absolutamente você não deve trabalhar. Você aumenta a temperatura na região, então não é absolutamente nada indicado. A eletroestimulação do corpo inteiro, você não tem como mobilizar o eletrodo de maneira errada, né? Então, se diminui o risco muito de uma auto-utilização e a pessoa colocar errada. Já na eletroestimulação que você coloca os eletrodos, a gente tem algumas contraindicações, que seria também absolutas. Transtorácica, seria você colocar um eletrodo na frente ou atrás, ou conectando um lado ou outro do tórax, porque a gente sabe que você tem o coração no meio, e ele é eletricamente também excitável, e se o ritmo cardíaco acompanhar o ritmo da eletro, absolutamente não tem salvação. Transcraniana, para uma EMS, tá? Que é uma corrente muscular, para ativação muscular, mas uma microcorrente hoje é muito utilizada no transcraniana, prendendo na orelha para estimular o sono, na verdade no lobo da orelha, para estimular o sono. Então, transcraniana quando você utiliza o tipo EMS. E aí a mesma coisa, feridas ativas, marca-passo, desfibriladores e tudo mais. Os casos que você citou de Parkinson, Alzheimer, sarcopenia, isso são indicações.
Então, a gente tem estudos comprovando resultados positivos com Parkinson, mas há muito tempo, entendeu? Os resultados são fabulosos, né? Com Alzheimer, há alguns resultados quando você está em fases avançadas, que mantém a atividade da pessoa, é fabuloso. Para sarcopenia, para mim, é uma das melhores ferramentas, tá? Eu compararia, sem dúvida, o treinamento e tudo, mas compararia talvez o resultado que a gente tem com a vibração mecânica, que também é fabuloso para membros inferiores, entendeu? Mas eu ainda considero que a eletro é praticamente imbatível para esse grupo, tá? Interessante pra caramba. Me explica uma coisa. Como que você controla, e isso até uma pessoa estava aqui nas nossas assim, anotações, e uma pessoa perguntou aí, como que você controla a cronaxia com essas roupas mais novas agora? Elas parecem um short john, um long john de surfar, né? Quando a água está muito fria, né? Os sleeves. Como é que se controla a cronaxia nesse equipamento? Então, vamos lá. A gente tem dois parâmetros básicos, né? Assim, a gente tem que... Na verdade, tem vários, né? Mas acho que 2 ou 3 que a gente tem que dar muita importância e são praticamente livres para a gente controlar. Um parâmetro que é a amplitude daquele pulso elétrico ali, né? O quanto dura aquele pulso elétrico, ele vai definir um pouco a tipologia da fibra que a gente está atuando, tá? E outro é a intensidade que a gente está colocando. Então, vamos dizer assim, se você não chegar na intensidade que você precisa, a sua fibra não trabalha, a sua fibra muscular não vai trabalhar. A partir do momento que você atingiu aquela intensidade, qualquer intensidade superior não vai lhe gerar melhores resultados. Então, a nossa fibra muscular trabalha numa lei do tudo ou nada. Então, seria assim, se eu estiver próximo a uma caixa de som, né, e você estiver distante àquela caixa de som, se o som sair daquela caixa e eu estou ouvindo o som, e você também está, por acaso, se aumentar a música, não quer dizer o som, né, aumentar o volume daquela música, não quer dizer que eu vou ouvir uma música diferente. Eu só vou ouvir a música mais alto, mas a música que eu estou ouvindo continua sendo a mesma. Certo. A diferença é que eu, por estar perto da caixa de som, eu posso, com som muito baixo, já estar ouvindo aquela música, e você distante, não. A partir do momento que você distante ouvir a música, aquela intensidade já é suficiente. A música não mudará mais, baseado no volume. Então, esse é um exemplo que eu costumo usar, que se você colocar o eletrodo no peito, ou na coxa, no quadríceps, no glúteo, quando você começa a aumentar a intensidade, que é aumentar o volume daquele som, você vai começar a sentir fibras musculares se contraindo. Então, na superfície do eletrodo. Se você aumentar muito a intensidade, né, elétrica do equipamento, você não vai contrair mais aquela fibra. O que você vai fazer é que você vai conseguir ir cada vez um passinho à frente. Então, é bom trabalhar com intensidade alta, tá? É bom você tolerar mais intensidade, mas não porque você vai intensificar o trabalho da fibra, você vai pegar mais fibras musculares trabalhando ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala de cronaxia, seria a frequência daquele estímulozinho pequeno, né? Na verdade, a amplitude daquele pulso que vai ser repetido numa certa frequência, dosada por uma intensidade que você está trabalhando. Quando você chega nesse composto, né? Nesse mix de frequência e intensidade, você está no trabalho ideal. Os aparelhos hoje, de forma geral, já te propõem para a região corporal uma frequência específica e você só vai modulando a intensidade. O que tem acontecido com a eletroestimulação do corpo inteiro é como você tem muitos eletrodos ao mesmo tempo, eles respeitam praticamente a mesma cronaxia. Então, você tem que pegar uma cronaxia média para trabalhar todos os músculos. Tá? Entendi. Então, hoje, tem estudos mostrando que uma cronaxia próxima de 350 microsegundos, que é um dado específico, né, modulada a uma certa intensidade, que é o quanto você consegue subir, é mais ou menos o espectro perfeito para todas as musculaturas, para, na verdade, as grandes musculaturas corporais. Se você trabalhar muito baixo, você é muito específico para membros superiores e braço. Se você trabalhar muito acima, você é muito específico para coxa e panturrilha. O meio do caminho, então, 350, entre 300 e 350, quase que a média para um corpo inteiro com melhores resultados. Então, Entendi. As máquinas vêm quase todas com 300 hoje, te dando a possibilidade de modular. Se elas te dão a possibilidade de modular, ponto para elas, tá? Porque, e aí, como a gente sabe, né? O profissional tem que cada vez mais se qualificar para compreender como modular isso. Esse eu acho o ponto crítico. Crítico. Que as tecnologias surgem numa velocidade que o mercado é capaz de absorver. Agora, o mercado absorve. Tem que ter gente preparada
para fazer a utilização desses equipamentos. Essa Perfeito. que eu acho que está sendo assim, o grande O gap. buraco do gap no meio dessa. As tecnologias surgem e muitas pessoas, digamos assim, amadoras, se consideram profissionais com aquela tecnologia e saem utilizando de qualquer maneira. Então, eu acho que esse é um limitador que a gente está lutando. Sem dúvida. E aí, quando você fala de dominar, de conhecer, quais são as recomendações, assim, os cuidados que a pessoa precisa ter, e o profissional, pré e pós-treino? Cuidados que você diz do profissional com o cliente, o que ele tem que se preocupar com o cliente? O que ele tem que se preocupar com o cliente e o que o cliente tem que se preocupar em fazer para chegar e assim, tirar o melhor proveito da sessão de treino e se recuperar assim, de forma eficiente para a próxima sessão. E aí eu já emendo contigo assim, pensando em emagrecimento e hipertrofia, pensando nesses cuidados, quais são os números de sessões limites recomendáveis para cada uma dessas duas atividades que são as mais 10 perguntas interessantíssimas aí. Recomendação para os clientes. É só uma. Procure um profissional bom, qualificado, que saiba o que está fazendo. Se você achar isso, pode andar tranquilo que o resultado é sempre bom. Ele vai te orientar em tudo que está fazendo e, como qualquer outra ferramenta, a ferramenta tem que ser adaptável à utilização do cliente. Então, não adianta, né, achar que uma ferramenta vai estar pronta para todo mundo. Não, tem muita coisa a ajustar na ferramenta para que ela fique perfeita para cada um. Cada um é individual e exige um ajuste diferenciado. Então, para o cliente é só arranjar o profissional qualificado. Então, arranjou um Altamiro, arranjou uma Lisa, arranjou uma Adri, arranjou um Zé, tá feito. Vai tranquilo que você vai ter o resultado. Segundo ponto, como profissional, o que eu poderia sugerir para, né, ter como preocupação, o profissional ter como preocupação com o cliente? A eletro pode dar aquele algo mais, né? Ele pode levar o cliente a um limite no trabalho, você elimina algumas, digamos assim, alguns parâmetros, alguns feedbacks que o nosso corpo tem para te falar assim, ó, você está cansado, Breno, dá uma paradinha, entendeu? Então, você elimina alguns parâmetros desses, porque a fibra continua trabalhando. Você pode estar cansado e a fibra está indo. Isso é ótimo, é o que a gente sempre tenta, né, no treinamento, é levar um pouquinho mais, é ganhar um pouquinho a cada dia, né? Fazer uma progressão. A eletro dá isso para a gente, ela permite isso. Então, um paciente, um cliente que chegue com estado, assim, digamos, imunológico não preparado, que pode ser devido a uma desidratação, devido a uma noite mal dormida, devido a um excesso de ingestão de álcool, devido a excesso de treino no dia anterior ou inclusive no próprio dia, um estresse excessivo, vários fatores que vão deixar o sujeito, né, digamos assim, sujeito a uma gripe, a imunidade um pouco menos trabalhada, vão fazer com que ele também resista menos à eletro, entendeu? Então você vai submeter esse sujeito a um treinamento extenuante, se ele já vier cansado, desidratado, dormindo mal? Não vou. Pense a mesma coisa para a eletro. Você não precisa deixar de fazer a eletro. Module o grupamento que você está trabalhando, modula a intensidade do que você está fazendo. E pós-eletro, é exatamente a mesma orientação que você tem que dar para um sujeito que acabou de treinar uma corrida, um pedal, alguma coisa do tipo. Mantenha-se hidratado, mantenha-se alimentado, siga a regra da dieta que você já vem seguindo, entendeu? Então, não adianta a gente somar vários componentes, né? Uma dieta altamente restritiva, com treinamento muito intenso, tudo junto. Isso é difícil, a gente não sabe a resposta que vai dar. E a gente tem, curiosamente, alguns estudos mostrando, né? Alto grau de estresse muscular pela utilização da eletro. Realmente, é um alto grau de trabalho muscular. Então, o estresse que você vai ter, se aquilo vai ser uma resposta positiva e a pessoa vai evoluir muito mais do que era o esperado, ou se aquilo vai ser uma resposta negativa e a pessoa vai ficar com uma dor muscular tremenda, com uma lesão muscular ali, microlesão, para ele precisar regenerar com calma, vai depender do estado geral do sujeito. Com o estado geral bom, pode aplicar bem a eletro e vai para cima, não tem grandes limitações. Ela, de fato, potencializa o trabalho muscular. Então, isso nos ajuda sempre.
Por esse motivo, a gente coloca peso, né? A gente usa halteres, a gente usa máquinas para colocar peso, a gente pede para que o sujeito faça um exercício com elástico, a gente faz, né? A gente inventa um monte de metodologia. A eletro é isso. Ela te impõe uma sobrecarga muscular que independe da sua vontade, né? Da sua volição. Isso é ótimo. Entendi. Assim, é possível usar a eletroestimulação, pensando, por exemplo, o sujeito fez um treinamento de força, né? E aí ele, obviamente, vai ter alguma dor muscular, a dor muscular tardia. É possível utilizar a eletroestimulação numa sessão para diminuir a DOMS, né? A dor muscular tardia, ou o sujeito está com a musculatura muito tensionada e você fazer relaxamento usando a eletroestimulação, colete, essas vestimentas de eletroestimulação de corpo inteiro? Sim, é indicado inclusive para os dois, né? A gente sabe que a dor muscular tardia, tirando a incapacidade, né, de tolerar aquela dor e o gesto motor se tornar muito inadequado, né? Ela não é um limitante absoluto para a prática de atividade, né? Então, se você quiser dar o mesmo estímulo para o mesmo músculo, a única coisa que você tem que compreender esse é o estímulo que eu deveria dar, o músculo está sinalizando que ele está cansado, né? Ele está regenerando, ele está exigindo mais do sistema para poder regenerar. Eu vou dar outra pancada, qual é o objetivo? Se você compreende bem aquele objetivo, você pode ir, porque a dor muscular tardia não é um limitador absoluto para a prática de atividade. E a eletro, a mesma coisa. Então, você tem como aplicar a eletro e ela ser também benéfica nesse conceito, porque você vai trazer mais oxigênio para a região, você vai trazer mais sangue para a região, provavelmente toda a capacidade de reparação tecidual, né, regeneração tecidual vai ficar melhorada. Perfeito. Então, é uma coisa que você busca no período regenerativo, né? Você não busca um repouso para esperar aquilo melhorar. Você ativa para que você faça com que a recuperação seja melhorada. Em relação às tensões musculares, a gente compreende que as tensões vêm de várias causas, né? Então, é difícil falar assim, isso é aplicado para tensão, porque você tem milhões de causas de tensões musculares. Quando elas são tensões, de forma geral, causadas por inadequações posturais do dia a dia, a eletro encaixa muito bem, tá? Você consegue ajustar aquela postura, fazer com que músculos estabilizadores trabalhem melhor. Até a atividade muscular de algumas regiões, pelo aumento de temperatura, faz com que você reduza o estresse em cima do músculo e muitas vezes ele relaxa assim que acaba o treinamento. Óbvio que você não pode colocar estresse sobre estresse num sujeito que está, né, incapaz de reagir. Então, se ele tem uma capacidade de reação, pode colocar mesmo em tensões musculares que ele responde bem. Beleza. Você está aí fora já há bastante tempo. Me fala como é que você está vendo o mercado brasileiro, porque eu sei que você, apesar de estar aí, está conectado com o que está acontecendo aqui. Como é que você vê como está agora aqui, Estados Unidos, Europa, e como você vê em termos de evolução? Você acredita que isso vai avançar significativamente no mercado? E comparando os continentes, por exemplo. Então, acho assim, primeiro, comparando os continentes, eu acho que o Brasil está andando rápido, tá? Óbvio que ele não é um polo de desenvolvimento. De forma geral, o desenvolvimento vem vindo muito da Europa, né? Migra muitas vezes a produção para a China e aí depois anda para os Estados Unidos como, né, centro de difusão no mercado utilizador e Brasil como mercado também de comprador, entendeu? Assim como os Estados Unidos. A produção praticamente hoje é quase que toda na China e o desenvolvimento é praticamente todo na Europa, tá? Desses tipos de produto. Então a gente está um pouco, né, Estados Unidos e Brasil, um pouco atrasado ainda no mercado do ponto de vista de desenvolvimento, mas não estão preocupados absolutamente com isso. O mercado é enorme, tá? Para esses países. Provavelmente na China é só uma produção, entendeu? Não sei se a utilização lá é tão grande quanto aqui, acredito que não, nem quanto o Brasil. Então, eu acho que o Brasil está muito nivelado aí com os Estados Unidos nessa velocidade de aplicação, muito rápida, tá? O mercado muito crescente. Eu vejo o mercado hoje indo numa direção, digamos que eu considero economicamente mais correta, tá? Porque essas grandes empresas que introduziram equipamentos no mercado faz 4 anos, praticamente, um pouco mais até, elas vinham com um modelo de você ter que montar um espaço físico para aplicar a tecnologia e aí, obviamente, eles montaram um modelo de franquia com espaço físico, com treinamento e tudo mais. Eu acho que hoje o espaço físico no Brasil onera demais, né, o empresário que está montando, tá? Estou dizendo pelo ponto de vista econômico. E as máquinas já não exigem mais somente um espaço físico. Então, se você não tem um espaço físico, mas você tem um kit lá de 6 máquinas, você consegue se deslocar
à casa do seu cliente, ou então dar uma aula em grupo num condomínio, num prédio, sabe, num espaço sublocado para aquilo, viabiliza muito, né, o modelo de negócio, entendeu? Você não precisa mais ter um espaço físico. Então, eu vi o espaço físico como um grande limitador econômico, que hoje já não é mais, porque você já consegue ter um equipamento portátil de alta qualidade. Então, eu vejo que agora o mercado está praticamente, no meu ponto de vista, alinhado financeiramente, economicamente, com as necessidades do mercado. Então, eu acho que ele vai, inclusive, dar mais velocidade, tá? Mais velocidade migrando de espaços físicos, né, destinados apenas a isso, para uma mobilidade, para você ter o seu kit de colete, meter na mala do carro, atender 4 clientes ao mesmo tempo numa casa, 2 clientes ao mesmo tempo, um casal, né, um grupo de 4 ou 5 atletas, que você vá até o clube com o seu kit de coletes e aplica. Esse eu acho que é o mercado que está crescendo e acho que agora está no caminho certo. Não, eu acho até que vai seguir a tendência do que a pandemia está sinalizando, né? Porque se a gente pensar que o vírus, se confirmado, né, as evidências estão levando nessa direção, que ele é airborne, ou seja, ele fica no ar, né? A gente teve casos de orquestra, a gente teve casos de hospitais, casos de restaurantes, que as pessoas estavam sentadas à mesa. Então, todas aquelas que estavam no mesmo fluxo de ar do ar-condicionado se contaminaram e as mesas que estavam fora daquela corrente de ar não tiveram a manifestação. Então, assim, pensando nessa portabilidade de você poder levar para dentro da casa do seu cliente, porque a maioria das pessoas não sabe, né, Breno? Mas a gente não tem mais o equipamento ligado num totem. Ele já é Wi-Fi, sem fio. Era tablet, já tem equipamento instalado para você operar pelo celular. Você poder ir para um parque, para uma praça e fazer ao ar livre, que é onde os riscos são menores, né? Assim, a carga viral no ambiente onde está ventando, onde você tem as pessoas se movimentando, elas não estão presas no ambiente, né? Isso tudo eu acho que vai ser uma tendência também que o equipamento está preparado para atender, né? Eu acho que se você consegue hoje atender num parque, né, aberto, numa pista de corrida, em um ambiente assim, você já consegue prematuramente, né? Mesmo com o vírus, hoje já está praticamente liberado, né? De você fazer uma atividade no parque, utilizando a máscara, tem lá suas restrições, mas muito mais seguro, né, do que você ir para um ambiente fechado, né, com 2 pessoas, 3, uma sala realmente pequena e tal, menos arejada. Então, eu já vejo uma tendência, inclusive, imediata disso, né? Mas quando eu falo que eu vejo que ele já está hoje mais alinhado com a necessidade do mercado, eu juro que eu nem me preocupava com a pandemia, tá? Eu digo Sim. em linhas, mesmo pensando em 2, 3, 4, 5 anos, eu vejo que agora eu acho que ele vai realmente levantar voo com uma velocidade diferente por essa possibilidade, independente de qualquer assim, ponto de vista relacionado à pandemia, que eu acredito que são coisas muito mais transitórias, né, do que a gente está vendo, talvez. Sim. Eu não sei se é de conhecimento geral das pessoas que estão com a gente aqui, mas a revista Isto É publicou na semana passada um artigo assinado por um médico ortopedista e médico do esporte, e lá ele dizia que as pessoas não deveriam fazer exercícios com máscara. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde também cometeu o equívoco de publicar isso, né, sobre o risco de lesões cerebrais, danos cerebrais por causa o acúmulo de CO2, com risco de hipercapnia, né? E, assim, causou estranheza à Organização Mundial de Saúde fazer isso, porque a recomendação de você usar máscara para tudo que você fizer e de que as pessoas não devem fazer exercício de máscara, está sugerindo, então, que as pessoas não façam exercício. Porque se tem que estar de máscara e não deve fazer exercício de máscara, então não pode fazer exercício, né? E, curiosamente, e eu não me atrevo aqui a dizer que você pode aplicar isso para qualquer pessoa, em qualquer situação, mas eu e a Lisa, a gente testou. Eu caminhei com a Maia, né, com a nossa cachorra, no parque aqui, num ritmo intenso, mas foi uma caminhada, usando a máscara e fazendo oximetria. E a Lisa fez um treino muito forte de ciclismo estacionário, usando a máscara, não a máscara N95, mas a máscara
CNIT, né, que é essa mais assim recomendada para treinamento, para exercício, e a saturação dela de oxigênio foi absolutamente normal. E hoje um médico amigo nosso publicou no Instagram, em vídeo, um teste que ele fez no capnógrafo hospitalar, dentro de um ambiente de rotina médica, né? Ele colocou a máscara N95, que não é a recomendável para treinamento, e não houve mudança assim. A faixa de CO2 que ele teve dentro da máscara foi absolutamente dentro da normalidade. Ele fez hiperventilação dentro do ambiente, até para verificar. Claro que não é um treino de alta intensidade. E assim, pensando em uso de máscara e exercício, você vê alguma contraindicação não como o médico ortopedista descreveu, né, com risco de lesão cerebral, não seria assim, alguma contraindicação da pessoa fazer o treino com o colete usando máscara? Não, absolutamente não. Se a máscara está adequada ao exercício, se a pessoa se sente confortável, né, o trabalho com eletroestimulação não vai mudar absolutamente nada do ponto de vista de ventilação do que um outro trabalho que você estivesse fazendo, tirando que você pode sentir um pouco mais a intensidade, né, solicitar um pouco mais o músculo, mas absolutamente dentro de faixas de normalidade. Eu acho que 2 pontos que eu poderia citar aí sobre esse discurso, né, da máscara. Primeiro, eu acho que realmente assim, a OMS ela é um pouco obrigada, né, a emitir notas com uma certa urgência, que é um pouco incompatível com a capacidade, né, de discussão técnica interna sobre o que eles estão publicando. Então, acho que a urgência está fazendo com que eles cometam alguns equívocos e eles estão aprendendo isso no dia a dia, né? Então, eles estão corrigindo os equívocos depois de, digamos assim, emitir as notas de pânico. Eu acho que a urgência de um CTI, a OMS não está preparada, entendeu? Então, de fato, eles estão sendo obrigados a emitir notas sem ter o menor conhecimento do que estão emitindo, e aí, obviamente, gera uma polêmica, um pânico, acho que é absolutamente desnecessário sobre o conteúdo. O que eu acho que realmente é super curioso é que se você olhar no mercado de quase um ano, né, um pouco mais do que um ano, estava entrando em moda uma sequência de treinamento com máscara antes da pandemia, Muito que bem era para lembrado. você bloquear, né, a absorção de oxigênio, Trabalhar em para você hipóxia, exigir trabalhar em hipóxia. Então, era o treinamento hipóxia. E essas máscaras estavam dominando o mercado. Era comum você ver, pelo menos aqui nos Estados Unidos, gente na rua treinando, vários atletas top treinando, lutadores. Então, com máscara para estimular a hipóxia, mostrando que isso dava resultados melhores no treinamento, digamos, né? Sim. E hoje a máscara, a gente não sabe, está praticamente igual o ovo de ontem, né? Um dia ela é boa, um dia ela é ruim, mas ontem essa máscara era uma moda, era um hit, vendendo super caro, que você tinha obstruir o fluxo, você treinava com ela. Então, realmente, assim, eu como um profissional da área, e adoro me atualizar sobre o assunto, eu não aceito cair muito nessas armadilhas, né, de urgência sobre informação. Se eu não tenho precisão da informação, eu não falo, eu não vejo a menor necessidade de passar. Acho absolutamente incoerente a gente passar uma informação que a gente não tem conhecimento. Então, quando a gente fala da máscara no outro dia sendo uma moda e hoje ela é vilã, então eu acho um pouco incoerente assim, mas se ela é vilã hoje, as empresas que produziram máscara para trabalhar em hipóxia até um ano, que estavam se tornando sucesso, têm que ser penalizadas sobre, né, possibilidade de dano às pessoas. Então, infelizmente, essas informações são manipulações para mim no mercado, então, movimentos que o mercado tende a te dar, e eu acho que uma pessoa que está lendo uma revista, um amador ali, está influenciado, ok. Mas se você tiver um bom curador de conteúdo, se você tiver um Altamiro Botido do seu lado, um profissional qualificado para poder falar, Altamiro, me dá uma informação séria aqui. Isso é verdade ou não? Mas ele vai ter uma informação um pouco mais pura do que essa. Não fique sensível à oscilação, às ondas do mercado, que senão você nunca vai estar pronto. Perfeito. Essa sua lembrança das máscaras de hipóxia foram espetaculares, porque elas exorcizam qualquer fantasma. E aí você me fez lembrar, a gente acompanhou no futebol e na natação, atletas de futebol e nadadores que usaram o Power Brief na ponta do snorkel. Sim. Você pensa, o sujeito está nadando num treino intenso, com o Power Brief fazendo obstrução da entrada de ar,
E nenhum atleta de natação que a gente acompanhou, e os treinos eram agressivos, e o Power Brief limitava bastante, obrigando o sujeito a fazer muita força com os músculos inspiratórios para poder puxar o ar. Nenhum nadador dentro d'água, que o risco ainda seria maior, o sujeito ter uma lesão cerebral dentro d'água, o cara vai morrer afogado, porque ele não vai controlar nem No a mínimo, esses movimentação. atletas têm que sair da pandemia muito melhores, tem que ter recorde mundial um atrás do outro, porque agora, por obrigação, está todo mundo usando isso. Então, assim, a gente vai ter que ter realmente, esse é um grande celeiro de atletas agora. Assim, Sim. são realmente movimentos que o mercado faz e se a gente pegar por um ponto de vista amador, eu aceito. Um ponto de vista profissional, eu não aceito um tipo de colocação amadora, entendeu? Então, de fato, eu prefiro me preparar um pouco mais e não entrar nesse modelo de urgência se o caso, né, realmente não exige urgência de mim. Sim. Cara, a gente, incrível mais uma vez. Essa é uma das coisas que me apaixona quando eu falo com você, fora da live, na live, que é como a hora passa rápido, né? A gente está aí com 5 minutos para encerrar. Tem uma pergunta que eu imagino que seja difícil de responder, porque eu não gosto quando me perguntam sobre qual o percentual de parte aeróbia, de parte anaeróbia, o quanto que o atleta está pronto. A competição vai começar, em quantos por cento ele já está preparado, mas a pergunta, ela apareceu algumas vezes, assim, do ponto de vista percentual, como é que você vê a eletroestimulação comparando, por exemplo, com a musculação ou uma atividade com relativa intensidade para queima de gordura, em termos de recrutamento de unidades motoras? Pensando em fibras do tipo 1 ou pensando nas do tipo 2A, 2B, não importa. Assim, pensando no treinamento, se você estiver usando equipamento convencional ou usando eletroestimulação, qual o percentual de recrutamento que você vê assim, acontecer com a eletroestimulação de corpo inteiro? A eletroestimulação te dá um recrutamento seletivo como se fosse uma sobrecarga externa, né? Então ela está te dando um trabalho muscular aumentado, mesmo se você não tiver uma sobrecarga externa. Então, o que a sobrecarga faz, a eletroestimulação também faz. Tá? Óbvio, qual a intensidade comparativa? Vai depender muito do sujeito. Né? O que eu consigo ver de resultado bom é assim, a eletroestimulação, por não respeitar um padrão somente voluntário, enquanto você está fazendo uma contração contra um peso, é o voluntário. Você luta contra um peso e seu cérebro vai definir a região naquele músculo que você vai estar trabalhando mais ou menos. Certo. Se você tiver uma região com dor, uma região com fibrose, uma região com incapacidade funcional, motora, aquela região muitas vezes é pouco ativa porque seu corpo protege você. A eletroestimulação não respeita isso. Então ela te dá um padrão de atividade muscular absolutamente diferente, que você associa ao padrão voluntário. Isso é algo que me agrada muito. Tá? Então me agrada muito, pelo menos, se você está falando de atletas, eu colocaria tranquilamente um dia na semana de eletro de corpo inteiro para praticamente todos os atletas. Porque vai dar um padrão de atividade muscular diferenciado. Se você quer ganhar massa muscular, pelo menos 1 ou 2 dias eu colocaria para você uma eletro, porque também te dá um padrão de atividade muscular. Se você já está recrutando do ponto de vista voluntário, a eletro, pronto, entendeu? Ela vai estar passando pela mesma fibra, ela já está contraída, não vai ter grande efeito. Mas ela vai pegar algumas fibras que você não consegue pegar no treinamento tradicional. Então eu vejo como um padrão de resultado diferenciado. Eu diria que para quase todo mundo, eu gostaria de aplicar um diazinho de eletro na semana, a cada 15 dias, para que você mudasse um pouco esse padrão de recrutamento. Muitas vezes você vai precisar da eletro associada a uma sobrecarga de peso. Você vai precisar botar uma barra nas costas para chegar mais próximo do seu limite. Não tem problema. Eu não acho que um é concorrente ao outro. Todos vão ajudar o corpo a ter uma resposta melhor. Se você precisa dos dois e pode os dois, utilize. Se você precisa dos dois e só pode um, vamos lá, vamos tentar. Se você já tem um, maravilha, dá para explorar muito essa ferramenta. Não acho que eles são absolutamente concorrentes. Bacana. Amanhã a gente vai estar com o Jota, que está no front, né, usando o colete direto. Queria que você se despedisse, deixando suas últimas palavras aqui e já te agradecendo pela live. Como sempre, é um super prazer estar com vocês. Espero que realmente tenha contribuído um pouco com essa experiência que eu tenho aí sobre produção de equipamento e tudo mais. E amanhã estou assistindo vocês já com o Jota. Vou vir com questionamentos, com dúvidas e estamos sempre juntos. Obrigado a você, obrigado a todos que estão assistindo a gente. Um grande abraço. Eu que agradeço muito. Muito obrigado de verdade. Um grande abraço aí, um beijo na família.
Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que eu faço para gravar?